então não posso esquecer. Mas eu já lancei as notas de vocês, já coloquei o concluído dos dois, né? Porque aí finaliza mesmo. Responderam ao questionário da avaliação? É super importante. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Hoje o nosso encontro é para isso. Estão me ouvindo, gente? Põe um joinha aí. Ah, beleza. Felipe botou. E aí, como vocês estão? Já preparando para esse dia de Estamos descanso? bem, sim. Eu estou bem, né, professor? Ah, que Bem, bom, Arthur. e é isso. Tudo tranquilo. Tirando esse calor, né? Hoje não tá perdoando, né? Hoje a Não tá. temperatura está bem séria hoje aqui no Rio de Janeiro. É. Para mim também, bastante. E aí, hoje o encontro é para isso, Arthur. Se você tem alguma questão, se você tem alguma dúvida, se não, tá super tranquilo. Agradecer, né, esse momento que a gente teve, essa disciplina aí, que acho que foi super bacana. Já se preparar para a próxima, estágio 2 chegando aí. Professora super bacana, que a professora Priscila é muito bacana, muito competente, muito séria, assim, séria que eu digo assim, em relação ao trabalho dela, aos cuidados. Vocês têm muita sorte, vão ter muita sorte com ela. Vão se dar super bem, tenho certeza. De perceber algo diferente, né? Nesse estágio. O que é? Crianças, elas sempre, assim, olham a gente como um super-herói, né? Vamos botar assim. Por quê? O ambiente, né, no qual eu estava, ele era bastante feminino. E como eu era o único homem ali, né? Aí ele sempre falava, e aí, tio, você vai vir quando? Você vai voltar quando? Isso Ah, quando, né? Eu estava estagiando com ele. E aí, como eu moro perto da residência deles, né, de alguns aham. alunos, eles falaram, oi, tio, tu vai voltar quando? Vai voltar quando lá? Para ensinar a gente algumas coisas, para a gente Que fazer aquele legal, trabalho. Pô, é. bacana. Eu também trabalho, é a primeira vez que eu estou trabalhando assim, né? Com um agente de educação, que também é um homem. E foi a primeira vez que eu também trabalhei. E foi muito interessante. Inicialmente, algumas mães, né, tiveram algumas questões, o que eu acho legítimo, Arthur, mas todas elas, assim, muito educadas. Eu gostei que todas elas vieram ou vinham perguntar a mim, ou iam na direção para tirar as dúvidas delas, que eu acho isso importante, que é melhor do que ficar dizer fofoca ou ficar falando mal e às vezes nem conhece. E aí, tudo que elas tinham de dúvida, elas tinham muitas dúvidas em relação, assim, a quem levava ao banheiro, porque eu trabalho com crianças pequenas, né? As minhas crianças têm 3 anos. Quem daria o banho, quem levaria as meninas. Então, a gente meio que tem um combinado lá que nós ficamos responsáveis, né? As meninas ficam responsáveis pelas meninas e ele responsável pelos meninos. Nós fazemos tudo assim, mas em momentos mais delicados, né? De ir ao banheiro, de dar o banho, estamos todos juntos, porque ninguém leva ninguém no banheiro sozinho. O banheiro é do lado da minha sala, assim. Isso não acontece. A porta está sempre aberta, é um espaço de trânsito, né? Então, assim, isso não acontece. Ninguém leva uma criança sozinha no banheiro, tem sempre um ou dois no banheiro. A gente ainda leva em grupos e tal. Mas foi uma experiência muito bacana e eu acho muito importante. Eu já trabalhei dentro de creches, tendo agentes de educação masculinos, mas nunca trabalhou diretamente na minha sala, né?
E eu acho muito importante a gente saber valorizar. Eu até chamei ele para conversar um pouquinho sobre essa porque educação infantil e o homem trabalhando, né? Mas ele tem vergonha, ele não quis. Depois acho que eu vou te chamar, Arthur, para você falar com os meus alunos, hein? Para falar sobre isso. Ah, mostra a cara, né, Arthur? Que bom! Você sentiu alguma resistência de pai e mãe, de alguma forma? Ó, não tô te ouvindo, o microfone tá fechado. O Felipe também teve. Felipe depois também pode falar, se quiser. Era a forma como os pais me olhavam, na verdade. Tem Que tem uma diferença. aí nesse momento eu fiquei pensando, poxa, será que eles estão assim meio desconfiados? Falei, tem um homem aqui, né? Porque logo na É. pré-escola, né? Que não é muito comum acontecer, né? Mas só que aí eles pôde perceber, na verdade, o comportamento e como eu estava coordenando ali, né? Interagindo com eles, aí isso não preocupou tanto eles, né? Porque tudo depende, na verdade, da forma como a gente se porta, né? Dentro de sala de aula, né? Aí ali eu pude perceber, né, uma certa desconfiança no início por parte dos pais, né? Que não era tanto comum. E aí com o tempo, né? Aí eles pôde, né, ter uma certa até afinidade comigo, porque Ai, que alguns, né, bom. eu até conheço da região também, e foi Ai, isso. que bom. Isso é bom. Isso é bom, porque assim, eu, eu, eu acho super legítimo. Eu acho que qualquer dúvida e qualquer questão que pai e mãe traga dentro, né, do limite do respeito, eu acho super legítimo e a gente, como educador, a gente tem a obrigação de responder. Eu acho que isso é importantíssimo. Também com todo respeito, com toda educação. E todas elas vieram assim, sabe? Nessa posição. Porque eu, como mãe, eu entendo isso, você ter essa dúvida. Por exemplo, os meus filhos, eles fizeram educação infantil, mas não tinha nenhum homem em sala, né? Então, assim, eu acho que foi importante, mas todas, foi o que você falou, pela postura da pessoa que trabalha comigo, e a forma como depois as crianças começaram a falar dele. Então, eles ficavam assim, tio Vanildo. Aí as mães começaram a chegar e falar: Ah, ele falou que o tio Vanildo brincou com um carrinho. Ou ela falou que o tio Vanildo contou a história, porque ele participa de tudo, né? Lá na sala, a gente não tem essa divisão assim, ai, eu sou a professora, só eu posso contar a história, só eu posso fazer rodinha. Não é isso. Quem não gosta, né? Tem gente que não gosta, eu respeito. Mas nós conseguimos fazer a gente fica revezando, sabe? E ele faz a rodinha, ele sabe um monte de música. E aí eles falam, o tio Vanildo. Aí as mães começaram a falar. E ela sempre fala no tio Vanildo. E a gente sabe, né? Que quando a criança fala do professor, conta as coisas que estão acontecendo, e ela fala isso de forma afetuosa, é porque ela gosta. A criança, quando ela não gosta, ela tem pavor e ela é a primeira a falar. Eu não quero, eu não gosto. As minhas crianças já falam, né? Então, assim, quebrou. Eu acho que ele conseguiu, que eu acho que foi o que você fez também, conseguiu quebrar essa barreira. O que é muito. Ele é muito calmo. Ele é tão estilo assim, Arthur, muito calmo, ele fala baixinho, aí ele fala, ele tem uma paciência, Arthur, que a gente fica assim, meu Deus, Vanildo, a gente brinca com ele, você tem essa paciência em casa também? Então, eu acho que com tudo isso, né, e com a preparação dele, ele também conseguiu conquistar as crianças lá da minha sala. Elas falam que aí o nome dele é Vanildo. Aí ele fala, cadê o tio Vanildo? Cadê o tio Vanildo? Elas chegam perguntando. E o Tibanildo, eu sou para uma aluna, ela fala Igabel. Cadê tia Igabel? Cadê a tia Igabel? Mas é assim, é muito interessante. E eu vou manter contato com você para um dia a gente marcar Você topa? Com as minhas outras alunas para falar sobre a sua experiência. Ah, Pode legal. ser. Felipe.
Ah, que legal, fico feliz. Então, vou guardar aí, Arthur, que eu cobro. Felipe também teve, né, Felipe? Você quer falar um pouco que você também, quando chegou na escola, o Felipe estava tudo certo para o estágio dele começar, tudo certo. E aí, quando ele chegou na escola, falaram que iam ter. O Felipe acho que você consegue explicar melhor. Não sei se o Felipe também está na rua, que às vezes ele está no ônibus. É ruim para ele falar. Se estiver no ônibus, Felipe, e for ruim para você falar, não tem problema. Ele estava falando que, mas ele já ia começar o estágio. No dia que marcaram para ele ir, falaram que tinha chegado uma pessoa que seria um apoio para uma criança especial. Felipe, me corrige se eu estiver errada. E aí dispensaram ele, não aceitaram. Tava tudo certo para o estágio. Foi isso, Felipe? Peraí que eu vou. Tem uma pessoa que entra aqui na minha sala toda. Acho que hoje eu posso mostrar. Ele entra aqui toda hora. Eu vou mostrar ele. Vem aqui. Ele tá arrumando o cabelo, que ele é muito vaidoso. É meu filho. Ainda tchau pro Arthur e pro Felipe. Esse é o Vicente. Toda hora ele entra aqui. Fica aqui no cantinho falando comigo. Mas também é bonzinho, que quando ele traz água pra mim. Aí, ó o Felipe. Olá. Aí, Felipe, Vicente. Ô, mãe, meu celular tá sem internet. Agora você vai lá pede seu pai. Vai lá. Eu já pedi. Bom, é isso, gente. Felipe, não foi isso que aconteceu com você? Quer falar um pouquinho? É. Então, a experiência já estava sendo frustrante antes, porque eu comecei, assim que abriu a disciplina, aliás, primeiramente, né, boa noite a Boa todos, né, noite. e depois. É porque se eu conseguisse o estágio antes, o Fábio tinha me explicado uma questão de estágio não obrigatório e estágio obrigatório e tal, aí eram outros critérios e tal. Então eu preferi deixar abrir a disciplina, que aí Sim, não, que antes ficaria uma parte burocrática toda complicada. sim. Complicado não, diferente. E assim que abriu a disciplina, foi 22 de julho, aí eu já comecei a procurar. Foi e-mail, que eu mais procurei e-mail, porque como falou educação infantil, então pensei que as Claro. meninas 5 anos, aí é pré-escola ou creche, né? Olhar na creche, de modo de falar, meio que seria impossível, porque eu só conheço uma maternidade aqui, próxima. E o que mais tem é um MEI. E conheci aqui mesmo, no meu bairro, dentro do meu bairro, em MEI, e Claro. eu nem sabia que existia. Foi só perto aqui da minha região, coisa de 1 quilômetro circular, assim, redondo, assim, do mapa, tem uns 8,5, uns 8, que eu nem sabia que existia. Uhum. Aí os pessoal todos falando, alguns falando, não, mas meu menino vai lá, eu ia falar os nomes. Aí vai lá no lugar e tal, e olhei tudo. Só que aí eles achou muito burocrático a questão de acompanhamento, essas coisas assim. Os outros não me deram retorno. Aí eu passei para a escola. Na escola, alguns eu não consegui já de cara. E, também tem um detalhe. Nos um mês, os retornos que eu estava tendo foi, Felipe, aqui depende das professoras. Depende das professoras. Eu vou te falar, as professoras não aceitam homens. Assim, falando na lata. Aí eu, ok. Aí, tipo, aí falou, você pode ir olhando outros lugares e tal. Aí eu consegui uma e-mail, né? E minha esperança era estar nessa e-mail. E só que aí ela ficou me enrolando, falando que era alguma coisa, não sei o quê, que a prefeitura tinha que aprovar. Eu tô assim, aprovar o quê, gente? O que tem para ser aprovado, não sei o quê. Até cheguei a comentar isso com você e também com o Fábio. Falei, mas o que será que é? Eu não sei se foi você, mas um de vocês falou, talvez tenha pedido remuneração na prefeitura, algo assim. E eu digo, eu não Uhum. pedi isso. Tipo, ela nem comentou nada comigo. Aí, Claro. nessas 3 semanas, perdi muito tempo, entendeu? Aí, quando eu voltei lá, eu já estava mandando e-mail, ela estava respondendo, aí eu fui lá pessoalmente. Aí ela falou, não tivemos retorno ainda. Procura na escola, porque na escola é mais fácil, porque e a gente também já vai ser um trabalho já para nós. Então, por aí já, eu falei, Já, tá, já beleza. te liberando, já te É, dispensando.
Aí eu fui procurar na escola. Aí na primeira escola que eu fui, foi na hora. Não, na hora mesmo, assim, a gente pegar o negócio e pá, beleza. Aí já mandei o TCE, a carta de aceite, já assinou tudo, aí anexei e tal. Eu esqueci, acho que é 1º de setembro. Ia começar 1º de setembro. E isso, ó, pra você ver, desde o dia 22 de julho. Aí 1º de Sim, setembro, iniciar bastante tempo. o negócio. Porém, quando chegou lá, isso na segunda-feira, 1º de setembro, nossa, eu nunca me senti tão mal assim em questão de recepção, em questão de clareza, de conversar, essas coisas. Não, sem coisa nenhuma. Por quê? No portão mesmo, espera aqui, porque tá resolvendo, do tipo, ué, mas também não falaram o que que era. 3 pessoas foram lá, 3 pessoas diferentes, até que a última falou assim, fica aqui de lado aqui, tá muito barulho, não tá dando para falar direito, não. Sabe o que que é? Porque nós estamos esperando estagiário desde o início do ano, e a prefeitura mandou ele sexta-feira à tarde. Então, não tem como ficar com você, vai ser muita gente, porque vai ter a professora, vai ter o monitor, e ainda um estagiário, e mais ainda você, e tal, né? Aí, como que eu ia, tipo, entrar em um adendo ali com ela, com questionamento e tal, porque ia acabar gerando um conflito, até Sim. desnecessário, algo do tipo. Então, para evitar qualquer coisa, eu falei, mas como? Não, e agora que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Não sei o que. Ver com a sua faculdade. Tem outra escola. Só falou isso. Aí, e tal, tudo. Mandei um e-mail falando sobre de rescisão, entendeu? Aí deu baixa no TCE, rescisão lá, negócio foi por parte deles mesmo. E aí, no primeiro dia, que seria o primeiro dia, nem para contabilizar pelo menos um dia de. Pelo menos contabilizar umas horas, nem nada. Nem conseguiu. E, Nem aí, entrou na escola, né? uai, nem no portão. Aí, não tinha como contabilizar nada. O trem contabilizou foi 0 hora. Contabilizou 0 hora. Aí, para resumir, aí no mesmo negócio, aí no mesmo dia, né, entrei em contato, falei que tinha que dar baixa. Aí, uns 2 dias depois, anexei tudo. Aí eu falei, e agora? Aí você olhou com a coordenadora Luciana. Aí falou, aí a coordenadora que falou, a Luciana, então nós vamos ter que fazer uma exceção. Só que aí o núcleo de estágio não aceitou o, o Fundamental 1. Por quê? Porque eu já vou ter o Fundamental 1 agora no estágio 2. Sim, Tá? sim. Aí o que ela falou? Não, então tenta o EJA, ensino médio. Aí eu falei, não, então o EJA vai ser melhor, né? Que eu, pelo menos, pra mim, achei que seria melhor. Mas, graças a Deus, foi uma experiência muito boa. Aí eu falei assim, mas EJA, você entende? Onde é que vai ter escola aqui no EJA? Não vai. E por coincidência, uma única escola que tem um EJA. Que Aí, bom. onde eu formei, lá E em que 2000. te aceitou, né? Uma única escola e que te aceitou. Mas também no nível que já trabalha com pessoas adultas, que tem uma outro tipo de abertura, né? Tem um outro tipo de relação com as pessoas. Mas lá tem um detalhe, porque a gente eu também pensava isso, que o EJA são só as pessoas, tipo assim, que passou dos 30, 40 anos. Não, não, tem adolescentes também. Aí, tipo assim, mais da maioria eram pessoas que não formou no ano passado. É. Então E a às vezes maioria. tem adolescente que às vezes começa a trabalhar, tem outras questões, né, de disciplina, acaba indo para o EJA. Aí no dia 17 ou 18 de setembro, aí eu comecei oficialmente o estágio, entendeu? Aí Ai, que bom. aí como é que fala? Aí foi isso. Aí E depois gostou, veio, né? né, Felipe? Foi bem recepcionado. Foi, assim, aí quando eu fui lá, aí por coincidência, a minha professora de português lá em 2008, 2009, é a diretora da noite. Ai, que Aí ela quer legal. história, porque como ela conhece pedagogia, ela, não, tem alguma coisa errada. Né? Ela, tipo assim, o que aconteceu? Ela queria saber, não, mas me Claro. conta a história. Ela falou, me conta a sua história. Eu fui contei tudo isso, ó, já estava tudo aceito e tal, pá. E ela, não, e ela é conhecida, ela, nossa, não, que triste, né, que uma pena que aconteceu isso com você e tal. Ela queria até me oferecer o e-mail lá, eu falo, o e-mail lá que ela tinha contato.
Só que qual que era a questão? Eu falei, ó, como não é remunerado, é obrigatório, tem que fazer hora. Eu tô escolhendo Gente. perto, próximo, porque eu me deslocar, aí eu vou ter que ter um custo para poder Sim, ir. claro, com certeza. Eu até cheguei a comentar isso. Vocês falaram, mas não tem os outros? Tem, eu falei, tem, não é que eu não quero. É a questão de passagem, para mim ir para voltar. Sim. Não, eu super entendo, porque tudo é um custo, né? A faculdade é um custo e o deslocamento sendo mais um custo, não fica pesado. É, Eu super aí, te entendo. aí, tipo, praticamente voltei a estudar, porque eu entrei para na cadeira, comecei a assistir as aulas como se eu fosse um aluno. No início, Mas aí, olha aí só, eu repeti. o que vocês dois trazem é muito interessante. E é uma coisa, por exemplo, Arthur já está um pouco nesse nicho. Então, assim, para a gente compreender quais são os lugares que estão, né? Porque se a gente for pensar na pedagogia, por exemplo, essa experiência que eu tive é no ensino público. Meus filhos fizeram a educação infantil no ensino privado e não tiveram professores nesse processo. Então, é interessante pensar nisso. Por isso que eu falo, talvez o caminho, óbvio que eu acho que tem que ter abertura, as pessoas deveriam ter a mente muito mais aberta, que ter o professor em sala de aula não implica em absolutamente nada de ruim, obviamente, né? Tirar esse preconceito, mas é importante quando vocês se formarem, né, vocês compreenderem quais os lugares que sejam melhor, que vão aceitar. São duas questões, né? Primeiro está se formando, que é a questão da experiência. Quem tem experiência acaba tendo mais vantagem. Quem não tem experiência tem que galgar o caminho. E aí, por exemplo, meu conselho é faça um concurso público, que também são poucos atualmente, eu sei disso. Mas os que abrirem, assim, não abram mão disso. E outra coisa que eu vou falar assim, para o professor, encontro uma estabilidade, sabe, de profissão, de local para trabalhar, de opção, até por questão de direitos e deveres, o público ainda oferece mais oportunidades para nós, professores, do que o privado. Obviamente que tem colégios privados de elite que pagam muito bem e tal, mas acho que aqui a gente pode falar, tem uma carga de trabalho imensa, né, horário. Não que a gente não trabalhe muito no privado, mas a questão do respeito a essa relação eu pelo menos percebo que seja maior. Eu estou falando isso, mas por exemplo, eu nunca trabalhei em escola em si, privada, né? Mas pelo que eu vejo das minhas colegas, que muitas vieram da escola privada e fizeram concurso para a escola pública, né? Eu sinto muito essa reclamação delas. As exigências, nós temos exigências, mas nós temos, por exemplo, exigências muito pedagógicas, que são as exigências mais importantes, eu acho. E aí, por exemplo, uma colega minha que acabou de entrar, ela estava falando, Isabel, nós tínhamos festa até do dia da madrinha e do padrinho, que é para ter festa, porque a escola precisa estar rodando dinheiro de alguma forma, né? Então, assim, para vocês, quando vocês se formarem, é sempre pensar nessas possibilidades, né? E se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, porque a escola, eu acho que é o primeiro degrau. Vai se formando, vai fazendo pós, vai fazendo mestrado, vai fazendo doutorado. Não deixem de fazer isso, porque isso, querendo ou não, gente, amplia o leque de possibilidades, de lugares de atuação para vocês, assim, de uma forma muito grande. Eu posso falar para vocês em tudo que eu já atuei. Eu já trabalhei muitos assim por contrato, como MEI. Eu já trabalhei no sistema Firjan. Eu já trabalhei para o município do Rio, mas como contrato. Gente, eu trabalhei em tantos lugares, tantos assim. Já trabalhei para municípios como, por exemplo, para organizações de eventos, né? Organizações de eventos educativos. Trabalhei para o município de Mangaratiba. Eu já trabalhei para o curso de formação. Eu era professora, né? É, já da Secretaria, né, Municipal do Rio de Janeiro. Trabalhei como tutora de um curso de aperfeiçoamento para os agentes de educação. Então, assim, as possibilidades, gente, vão se ampliando de uma forma. E, atualmente, eu confesso que as remunerações já não são tão grandes, mas dá para ajuda.
Na época que eu iniciei, eu tinha remunerações maravilhosas. A educação à distância é uma oportunidade, gente. O sistema CEDERJ de ensino, eu trabalho no CEDERJ, né? Eu sou do CEDERJ da UERJ há 11 anos, trabalho para o curso de pedagogia também. Então, assim, tudo isso é você se. E, obviamente, trabalhando no ensino superior. Isso tudo é você ir se aperfeiçoando. Vai, não parem de estudar, não, gente. Continuem. Tudo que vocês puderem fazer, façam. Não deixem de fazer, porque aí o nosso campo de atuação ele vai ampliando, vai melhorando e melhorando a remuneração também. Arthur levantou a mão, pode falar, Arthur. Sobre o que o Felipe comentou agora, que tinha visto algumas revisões, né, no período do estágio. Foi isso, Felipe? Tu tinha falado? Só para eu poder. Revisão? Revisões de quê? Eu não entendi. Matéria, não era? De alguma Ah, sim, disciplina? que como ele trabalhou, como ele estava em EJA, né? Ah, Ele se isso. sentiu também como aluno. Me senti Sim, como aluno também. Tanto que eu não sei se você viu, eu coloquei alguns conteúdos lá como é que fala? é. Participei. Aí o que que Imagina. aconteceu? No dia em que onde a professora estava passando uma aula de artes, né, para os alunos ali da pré-escola, falando sobre o Tangram. E Olha que eu legal. isso me fez lembrar de arte, quando eu era do ensino fundamental. Olha só como é que são as coisas, né? A Aí gente na hora lembra eu mesmo, pensei né? que tinha essa palavra, no momento que ela tinha falado com eles, eu fiquei pensando, me lembro que eu já tinha escutado essa palavra em algum lugar. Agora, onde, gente? Quando? Aí eu me lembrei da professora de arte no ensino fundamental. É tão É como legal se fosse isso, uma né? revisão, como se fosse É, aquela é, fotografia que tinha pegado dali do fundo da rua, lembrado daquilo. é. Sabe o que Foi eu me uma situação surpreendo muito assim? parecida. Quando Entendeu? eu comecei a dar aula, assim, eu confesso, eu engatinhei, gente, quando eu estava na educação infantil. Eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre trabalhei com adulto. Eu comecei dando aula no ensino superior, depois que eu fiz o concurso, né? Então eu tinha muita dificuldade. Eu fiquei. Aí, óbvio, a gente tem dificuldade, tem que correr atrás. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, porque eu sempre tive a cara de pau de bater na sala da coleguinha e falar, amiga, eu não sei nada, você pode me ajudar? Sempre fiz isso, sempre fiz isso. Coincidentemente, hoje eu trabalho com a irmã de uma pessoa que esteve comigo no primeiro ano que eu comecei a dar aula para educação infantil e que me ajudou muito, uma pessoa maravilhosa. E que ela, assim, sabe aquela pessoa que te carrega pela mão e te ajuda? Eu sempre me esforcei, eu falava para ela, ó, coisa de computador, de pesquisar, conte comigo. Mas eu pedia para ela me explicar o dia a dia e me ajudar. Eu sempre fiz isso. Eu me surpreendi quando eu comecei a achar. Aí eu falei, cara, eu também vou estudar, não vou ficar aqui de bobeira, eu não sei, eu vou procurar saber. Até as músicas, tá, gente? As músicas que tem que cantar na rodinha, eu botava no YouTube para ouvir as músicas. Aí eu anotava qual era a música, né? Qual era as coisas, porque tem música para tudo, né? Tem música para o nome, tem música para as cores, tem música para o dia da semana, para o mês. Na educação infantil tem música para tudo. E aí eu comecei a aprender. Aí botava no pendrive, levava para poder acompanhar junto e fazer o que era possível. E aí, quando eu aprendi por que que as coisas aconteciam, então, assim, por que que você dá para o aluno trabalhar primeiro com o gizão de cera? Porque até então, quando a gente olha na educação infantil, a gente acha que as coisas são aleatórias. Quem está de fora acha que é aleatório. Ah, o professor está dando gizão para eles se distraírem, para eles brincarem. E aí, quando eu fui entender que isso é pega, isso vai incentivar ele na escrita mais à frente. Isso foi muito interessante, porque eu confesso para você que eu falei, caramba, que legal, né? E tudo tem uma explicação, tudo acontecia por uma lógica, né? Isso, quando eu aprendi isso, foi o que me ajudou a eu começar a planejar melhor as minhas atividades, o que eu queria fazer, né? Isso me ajudou muito. Então, eu acho que esse é um caminho importante para você. Por que que faz isso? Por que que trabalha com visão? Por
E eu explico isso para os pais, tá? Eu sempre explico isso para os pais. Por que que a gente está fazendo colagem? Por que que a gente está rasgando papel? Por que que a gente pinta? Carimbo de mão não tem lógica. Carimbo de mão é só trabalho da professora. Não desenvolve nada na criança. Esquece isso. Sabe, tudo que você pode fazer. Por que que ele está puxando uma linha tirando de um copo, né? Por que ele está fazendo isso? Se é aleatório? É só para ele não ficar sem fazer nada? Não é. Tem uma explicação. Isso me fascina. É uma coisa impressionante. Isso me fascina. Quando fala, olha, ele tá mexendo aqui nessa linha, porque aí ele vai fazer o movimento de pinça. E o movimento de pinça é o que é da nossa escrita, que a gente pega o lápis. Então, eu fico pensando, nossa, tem tudo a ver, tem uma lógica. Por que que você trabalha a massinha? Dá a massinha só para eles passarem um tempo. Por que que trabalha a massinha? Porque, ó, fortalece a musculatura da mão. Eu nunca tinha pensado nisso, da musculatura da mão. Então, assim, quando eu comecei a estudar, a pesquisar isso eu ficava. Porque aí eu me lembrava da minha escola. Que eu falava, então quando eu criança trabalhava com massinha, quando eu pintava com lápis de cor dentro da linha, a professora, a gente, quando é criança, a gente acha que é só para brincar, para se divertir, né? E quando a gente vê o resultado, a gente não vê como isso. Gente, para trocar uma fralda, eu vou pegar esse artigo de uma estudiosa explicando quantas sinapses são desenvolvidas numa criança quando você está trocando a fralda dela. Quantas ligações cerebrais ela faz nesse movimento de você trocar a fralda. Uma coisa impressionante. Eu vou achar esse artigo e vou disponibilizar para vocês. Fala, Arthur. Arthur, não, o Felipe levantou a mão, depois é o Arthur, por favor. Então, eu queria voltar naquela... Voltar não, eu falo assim, comentar naquela parte que você falou sobre concurso. Talvez, porque quando a gente se envolve, quando a gente está próximo, a gente consegue obter as ajudas. Só que dá para perceber que mesmo a gente não está envolvido, mas as pessoas que conhecem, sabem que a gente é da área, elas não dão dicas, elas não falam, Não, não dão indicações. Precisou, vou falar desse jeito assim para entender, precisou de eu passar por tudo isso, aí na escola, as pessoas, ninguém tinha obrigação de nada, mas através das professoras de apoio, através dos professores lá, eles me deram várias indicações. Eu fiz prova do Enem, eu apliquei prova do Enem, eu apliquei as provas lá da escola, né, Nádia? Não, qual é o nome do trem? Não era o Saeb, não. é o provão? Eu fui corredor do Saeb, os estudos independentes da escola, tanto inclusive que essa semana é semana de resultado. Tipo assim, na teoria, meu estágio acabou, mas amanhã e quinta é o último dia que eu vou presencial. Aí que eu não volto. É porque eu estou trabalhando e conciliando com o estágio. Aí eu A gente tem uma hora que a gente quer que termine logo. Mas eu quero falar da parte do concurso, que aí é outra coisa que eles falaram comigo, que mesmo que eu ainda não formei, eu já posso me inscrever Pode. na fila. E tem fila para Pode. que existia. Tem uma... Você faz o concurso, aí vamos dizer, você passou numa boa posição e que já vai ser chamado. Tem 100 vagas, você já está entre esses 100. Você pode pedir mudança de fila, tem um nome apropriado, eu vou lembrar. Aí eles pegam você e passam para o final da fila e vão fazendo isso até que você possa se formar e daqui a pouco você ser chamado. Pode fazer isso. Aí, depois disso, aí teve PND, essa eu já não faço, porque aí já quem é formado, não é? PND, Nacional Docente. Ou você vai fazer, ou você pode fazer, aí você vai fazer só o ENAD ano que vem. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. Ano que vem. Como é que fala? Teve várias coisas, assim, das indicações. Então, essa interação, mas também foi por causa, como é que fala? De um vínculo que foi criado, acabou tendo essa convivência. Até que também sou muito diferente também. Eu não consigo chegar no lugar e ficar só na minha. Eu sou muito enxerido. Entendeu? Tá certo, tem que ser assim, é assim que a gente vai para frente.
Tá certo. Isso é ser proativo. Não é essa palavra, Felipe? Proativo. Quando te perguntarem, você fala, eu sou proativo. Eu lembrei de uma coisa. No início foi estranho, né? Tipo assim, nas primeiras 2, 3 semanas foi estranho. Por quê? Foi tanto para mim, tanto até para os professores. Porque eles estavam se sentindo... qual que é o nome que eu falei? Como é que era? Eles estavam se sentindo vigiados. Eles Acredito. vigiados. E Mas é porque... julgados. Se sente vigiados e julgados. Que É, você está ali julgando a prática deles. Né? Porque quando a gente fala uma coisa, quando a gente está em sala de aula, a gente às vezes é diferente, brinca. Se vocês me verem em sala de aula com as crianças, eu vou falar, meu Deus, essa é a Isabel mesmo. É diferente. aí, aí, nesse sentido, aí tinha uma professora, ainda tem, né? Que ela vai uma vez por semana, dar aula de projeto de vida. Aí, toda vez quando eu acompanhava, que era uma vez por semana, aí ela ficava assim, aí tá ali o professor também, tal também pode também ter uma opinião diferente. Ela sempre Ela com medo. os outros professores, tá? É. Mas tem gente que fica assim, você sabe que alguns professores e escolas não aceitam estagiário porque tem medo do que vocês vão escrever no relatório. Olha só que loucura. E eles podem olhar o relatório, podem ver tudo no relatório ou numa avaliação que vocês façam, assim, que vocês possam falar mal do lugar, sabe? E aí acaba não aceitando o estagiário. Isso super acontece. Eu perguntei mesmo, qual que é a Que é sua uma pena. o que você faz? Não, era de um jeito. É, Teve um que só tá falou assim, tá certo. vendo aqui? Só utiliza esse quadro aqui. Acabou, mais nada. E um canetão. Eles falaram, um canetão e um quadro. Aí eu pensando assim, eu preciso de mais coisa, não vou colocar só isso. Aí o cara sai perguntando aos professores. Porque Tá assim, certo, é bom. teve uma, não, mas assim, cada um tem uma metodologia. Tem uma que Claro. vi muito, eu me identifiquei um pouco com o vale de cada professor, assim, da forma de trabalhar. Mas eu achei muito trabalhoso. Quando eu vi ela fazendo isso, assim, dessa forma, eu falei, não, gente, eu tenho muito trabalho. O que que ela faz? É porque já tem, eu esqueci o nome, é porque agora é tudo online. Não sei se você É. sabe. É lançado as provas, eu esqueci o nome desse site aí, é um portal. Só que além desse portal, ela tem, na régua mesmo, os negócios, um caderno específico, tudo. É isso, então ela tem o caderno dela, ela tem o negócio online. E os negócios da recuperação, os meninos fazem no caderno dela, não nesse caderno, no outro caderno, para comprovar Aham. a recuperação. Eu só penso, meu Deus, que trabalheiro, Dá hein? trabalho, Essa daí já não faço assim, não. O meu é tudo online mesmo. Eu acho que facilita muito mais a vida. De É, manhã e de noite. De é. manhã no ensino médio e de noite no ensino médio e no EJA. Ela É, faz o mas é como você falou, às vezes isso para ela é o que faz com que ela consiga se organizar, né? É a forma dela se organizar. Eu, por exemplo, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto de ter as coisas. Tem gente que consegue anotar tudo no computador. Eu sempre mostro que eu tenho meu caderninho. E é caderninho de professorinha mesmo. Acho que é para cá que eu tenho que botar. Eu gosto de ter as coisas anotadas. Eu gosto de ter um caderno. Eu me sinto melhor andando com caderno. Mas eu não anoto nota, nem nada disso, nem tal. Mas, por exemplo, se eu falar alguma coisa com você. Ah, Felipe, eu vou mandar um e-mail para você mais tarde e tal. Eu anoto. Eu acho que isso aí é interessante, porque aí qualquer coisa que eu fico com dúvida é só voltar naquele dia. É uma agenda, né? Um plannerzinho assim. Eu poderia ter essa necessidade. Arthur, pode falar, por favor. Isabel, professora, é só para mim fechar aqui, como é que fala? Como já deu aquela parte, porque lá no final ele estava em branco, só que depois ele apareceu como concluído. Eu falei assim, eu esqueci o nome, Uhum. relação de disciplina. O Então, conceito aí final, né? é o conceito final. Então, aí tendo aquele concluído ali, então, aí quer dizer que já está aprovado, já foi concluído? Já, já. Tá liberado já. Não. É porque não sei se você lia meus comentários. Você lia meus comentários? Vi, respondi. Pelo menos os últimos que você botou, aí você botou agora até lá. Botou assim, ok, concluído. Não, tipo assim, é porque eu tava falando assim, é porque eu tava demorando postar, né? Eu tava falando assim, eu vou colocar o que eu tenho, aí é parcial, ok? Só que aí você não Eu vi, eu vi. Mas, infelizmente, quando se trata da comprovação de horas
e do desempenho, avaliação por desempenho, eu não posso aceitar mesmo parcial, entendeu? Tem que ter a assinatura e o carimbo. Que eu falei, eu pensei, pelo amor de Deus, o Felipe não vai me mandar a assinatura e o carimbo. Olha, eu mandei mensagem para todo mundo. Falei, Luciana, o Felipe mandou tudo, mas falta o carimbo e a assinatura. Manda mensagem para ele, que ela tem o WhatsApp, né? Aí eu mandei pro Fábio. Fábio, o Felipe não me deu a assinatura e o carimbo. Porque eu vi que Eu você fez tudo. Já tinha tudo feito. Tava tudo faço. completinho, né? Fala, Arthur, para a gente poder finalizar. Mas sem pressa, não precisa correr. Não tem pressa aqui, não. Então, a respeito do que foi falado, né? Sobre as atividades que os alunos, principalmente os da pré-escola, fazem, né? Assim, brincar com massinha, montar blocos. E eu pude perceber também que forma profissionais futuros. Porque hoje em dia, se tem muitos engenheiros ou pessoas que trabalham, por exemplo, como construir um relógio, vamos dizer assim, relojoeiro. É porque isso lá atrás também foi trabalhado. Com E hoje em dia certeza. e tem adultos que têm essa dificuldade em fazer coisas às vezes pequenas. Por exemplo, um médico, ele precisa ter, na verdade, essa coordenação motora fina, né? E às vezes, para quem não é da área da educação, né? Ou É, trabalha em uma profissão diferente, pensa o seguinte: mas para que fazer isso, né? é isso Aí a mesmo. resposta, né? De grandes É isso mesmo. profissionais que hoje estão ganhando muito, mas por que também? Isso lá atrás tenha sido trabalhado. Então eu vejo Isso que é a importância perfeito. era muito necessária, né? É. Até esse Mas ponto. quem conhece isso, Arthur, é como você falou, infelizmente é só quem é da área. Tanto é que, assim, o nosso trabalho na educação infantil, ele é muito desvalorizado, muito desvalorizado. Porque as pessoas, eu ouço isso direto das pessoas falando que você foi brincar, as crianças vão lá para brincar, né? Não que o brincar seja ruim, que não se aprenda no brincar também. Mas a forma como a pessoa fala é como se fosse se fosse lá só para ficar olhando eles brincarem. E é isso, sabe? Eu recebo. Não desmerecendo os recreadores, óbvio que não, que tem um trabalho importantíssimo, mas como se a gente fosse um recreador de luxo, com formação e tal, assim. E as pessoas não, como você falou, não têm noção como algumas etapas, e aí também isso perpassa pela preparação do professor, né? Saber por que você está fazendo isso, qual é o caminho que você quer chegar, o que que você precisa desenvolver nas suas crianças. É, perceber e poder explicar, que aí você se fortalece quando você pode explicar. Olha, eles estão fazendo isso por causa disso, eles estão trabalhando cores por causa disso, eles estão fazendo isso por causa disso. Isso é importante. E a gente só sabe explicar isso se a gente aprendeu isso também. E até várias vezes eu tenho que me defender de falar do meu trabalho de educação infantil. É importante, você não tem noção como, às vezes, pular algumas etapas podem ser prejudicial futuramente para um adulto na sua futura profissão, né? Um professor que traumatiza uma criança, ele pode influenciar na relação dessa criança com a escola para a vida inteira. E aí, às vezes, a criança que podia ter uma trajetória escolar maravilhosa acabou abandonando ou tendo uma trajetória traumática ou tendo grandes dificuldades na escola porque não teve um acolhimento correto, né? Não teve essa preocupação do professor. É como você falou, tem essa frase, né? Se você é médico, se você é advogado, se você é engenheiro, é porque você teve um professor antes. Então, é a profissão, se a gente pensar bem, que vem antes de todas essas profissões. E para ter todas as profissões, precisamos de professores independente que seja um professor de engenharia ou de matemática, ou de educação física, ou de português, ele é um professor, né? Então, assim, é bom a gente falar sobre isso para a gente valorizar a nossa formação. É muito importante, a nossa formação é muito importante. E deem essa importância E para ela, sabe? também eu pude perceber algo até em relação à minha letra, porque isso lá atrás, eu tive uma educação infantil que era muito trabalhado isso lá. A Ai, que questão da bom, eu também letra, tive. Eu também tive. E hoje em assim, dia, muitos isso é terrível, né? Já viu a letra desse pessoal atualmente? Você às vezes nem consegue ler, não consegue nem ler.
Aí, né, os professores sempre indicavam a minha mãe, né? Falaram, compra um caderno para ele de caligrafia ou de letras, aquelas de forma, Cursivas. não Eu comprava, cursivas, eu né? comprei para meus filhos, tá? De letra cursiva, que agora se chama cursiva, né? Letra bastão. Eu fiz para ajudar eles. E aí, com isso me influenciou bastante, e até mesmo alguns professores, né, que com o tempo eu fui pegando, principalmente no ensino médio, eles sempre falavam, mas que letra é essa? Letra é diferente. Eu pensava que era letra feminina, assim, mas só que a minha letra, né, ela é exatamente parecida, não exatamente idêntica, mas ela é parecida a qual daqueles autores é, reconhecidos, entendeu? Mas por que também, professora? Muito foi trabalhado lá É, atrás, entendeu? Aí é eu também consequência trabalhei que eu já... muito. Também muito, assim, muito. Porque, não tem como vocês saberem, mas eu sou canhota, né? Numa época que não tinha carteiras pra gente, não tinha nada disso. Então, geralmente, a letra do canhoto era muito feia. Então, minha mãe comprava também muito caderno de caligrafia para mim, porque ela passou por isso, né? Minha mãe é canhota também, então ela passou por isso. Então, ela tinha essa preocupação comigo. Ela comprava aquelas revistinhas que vendia no jornaleiro até às vezes, para eu poder fazer. E eu fiz explicadora, que antigamente tinha muito isso, né? Explicadora. E aí a minha explicadora também me ajudou nesse processo. Não digo que a minha letra é maravilhosa, mas dá para entender, dá para ler, entendeu? Ô, Felipe, vamos lá, pode falar. É porque, quando falou aí eu lembrei, é porque assim, como o estágio ficou de noite, então de dia dava para mim trabalhar com alguma coisa. Aí fiquei trabalhando com as oficinas pedagógicas. Aí nessas oficinas pedagógicas dá para perceber o atraso do aluno em questão. Eu falo assim, igual por exemplo, o menino já tem 7, 8 anos, mas ainda é tipo assim, é como se ele ainda não tivesse ainda dado um plim ainda na mente. Não é que ele tenha Entendi. alguma coisa assim especial que precisa fazer. Às vezes tem, igual por exemplo, eu falei com meu irmão. Não, com meu irmão não, com outro oficineiro. Eu fui na sala de 9 anos, parecia que os meninos estavam atrasados, porque assim, Que comparado com a pena, outra né? 9 anos. Essas coisas assim, tipo assim, só que só dá para perceber assim quando tá ali com eles, mas parece que quem é de fora percebe, mas quem tá de dentro ali, tipo, tá naquela rotina toda ali e não percebe. Uhum. Aí quem tá fora aí acaba percebendo. Aí essas coisas assim, aí algumas coisas assim, quando vai dando a idade deles, que a gente percebe como é isso. Percebe. Igual, por exemplo, tem minha sobrinha, a gente já falou com a minha irmã. Minha sobrinha fez 6 anos. E aí algumas coisas ela já poderia estar fazendo, principalmente fonoaudiólogo. Uhum. É importante. Meu filho fez, terminou Falou isso. agora. Aí, mas sempre é aquela coisa, né? Ah, porque depois, olha, porque é a idade, porque ainda está criança. Mas já fez 6 anos, Já entendeu? é. Aí, Meu filho, eu vou te falar, eu acho que ele começou com 4 anos. E da terminou minha agora com 9. Ele teve duas paradas por causa de plano, essas coisas de não achar a fono. E aí agora ele fez a última contínua, teve que fazer no privado, infelizmente, porque o plano ele vai oscilando, né? Uma hora ele aceita, uma hora ele não aceita, vai ter que ficar trocando. Como ficou trocando muito tempo, isso eu achei que prejudicou ele ficou mais tempo tendo que fazer a fono. E aí nós escolhemos uma, ele ficou fazendo com ela até o final, recebeu alta esse mês. aí tem um É detalhe que aí importante. porque aí já envolve uma área que é o que eu faço, da oficina pedagógica, eu faço a musicalização rítmica. A pulsação da música, eu trabalho com sílabas. Ai, que legal. Então, às vezes, igual, por exemplo, para mim não faz sentido nenhum eu falar com a criança tá e ela virar para mim e falar lá, entendeu? Entendi. Já tá grande, entendeu? É, Tipo já assim, com 6 anos já entende, já entende. as É coisas, importante. aí é porque automaticamente eu falo assim, quando eu falo que trabalho também o fonema e grafema, porque a música não trabalha só de tocar o instrumento, porque antes de tocar eu falo, ó, só que agora a gente vai tocar o ritmo. Aí eu passo o ritmo falando tá, 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 tá. Aí eles fazem, entendeu?
E eles amam, né? Esse também, a EMEI, foi através do meu irmão, porque eu só gosto de gostava, agora eu gosto de pegar os meninos também, de 4, 5 anos, da EMEI, e que, por um lado, eu pelo menos achava que, tipo assim, que eles não faziam, e muito Mas pelo fazem. contrário, entendeu? Que é uma coisa que ele falou comigo. Então, acho, não, como é que fala? Faz a atividade, tipo assim, passa, tipo assim, não pensa não é para eu pensar que eles não vão conseguir, porque eles Claro, vão conseguir, exato. assim, vamos supor, eu não vou passar essa atividade porque talvez eles não vão conseguir. Não, muito pelo Não, contrário, passa a atividade e aí eles vão conseguir. exato. Aí eu E aos isso, pouquinhos vão conquistando. eles conseguem falar as sílabas do É, trato, do com conseguem. R. Nossa, entendeu? Aí foi Ah, que para aí, legal, Felipe. tipo, no estágio, eu não tive o contato direto com a educação infantil, mas nas oficinas eu estou tendo. Os meninos de 3, 4, 5 anos. Eu só não pego 1 em 2 anos. Mas quando é e-mail, eu pego 3, 4, 5.